Boa noite a todos. Que todos se sintam amparados pelos benfeitores dessa casa de Sebastião Marte. Rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos dê, Senhor, as bênçãos que estamos solicitando nessa casa. Que a sua luz nos abasteça de bênção, força e coragem, para que possamos continuar caminhando na certeza de que vós estará nos amparando e nos assistindo. Abençoe os nossos lares, os nossos locais de trabalho, amigos e menos amigos. Também, Senhor, os nossos irmãos que já partiram para a vida espiritual. Agradecemos aos benfeitores amigos e, sobretudo, a Deus, ao qual rogamos a permissão para darmos início às nossas atividades da noite, dando graças a Deus. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, sejam todos muito bem-vindos. E para nós é sempre uma grande alegria poder participar desse estudo, porque é uma forma que nós temos de aprender mais, né? Como todos vocês, nós também estamos aqui aprendendo. E o estudo do Evangelho, o Evangelho que foi nos trazido por Jesus, é uma das ações mais importantes que nós podemos fazer dentro da nossa vida quando passamos a ter contato com a doutrina espírita, porque através dos ensinamentos que são trazidos no Evangelho que nós conseguimos entender as causas das nossas aflições anteriores, atuais. Mas o tema da noite de hoje é uma continuidade ou a finalização do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata fala do meu reino não é deste mundo. E o último item desse capítulo é uma mensagem colocada por Kardec no Evangelho como instrução dos espíritos. Na maioria dos capítulos do Evangelho, sempre ao final, vem com instruções dos espíritos. E nós vamos fazer uma recapitulação dos 3 itens anteriores, só para que a gente possa se situar e entender essa finalização, essa mensagem que foi trazida por esse espírito, que nós vamos ver que não é um espírito evoluído, é um espírito que se manifestou e apresentou para os grupos de Kardec, que faziam os estudos, as dificuldades que ela apresentou após o seu desencarne. Então, esse capítulo, ele é um capítulo pequeno, mas é um capítulo muito rico de informações e de orientações e de esclarecimentos. Essa fala, meu reino não é deste mundo, todos nós já ouvimos falar, né? Foi Jesus que falou isso para Pilatos, quando se encontrava no pretório, e Pilatos perguntou para ele se ele era rei, e ele respondeu para Pilatos, que Pilatos o estava chamando de rei, mas que o reino dele não era este aqui. E dentro disso nós vimos o esclarecimento que Kardec nos traz sobre essa fala de Jesus que se refere à vida futura. Isso aqui eu sintetizei bastante porque já foi estudado nas 3 últimas semanas, então eu só sintetizei para aqueles que não tinham vindo poder saber, né, o que se passou. E eu aconselho que peguem o Evangelho, que leiam, e para que vocês possam entender
É o que a gente colocou aqui. Então, o que é a vida futura? É o fim a que se destina toda a humanidade. Se a vida futura é o plano, é a vida após a morte, todos nós vamos morrer um dia. É uma notícia que não agrada a todo mundo, mas nós temos que ter essa consciência de que um dia nós vamos sair desse plano. E por ser o fim a que se destina todos os homens, toda a humanidade, ele deve ser objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. É como se eu fosse me mudar para um país e não retornar nunca, não. Vou mudar de país, mas eu preciso me preparar para me estabelecer naquele mundo, naquele novo país. Conhecer as leis, como me comportar, o que eu tenho que levar, a cultura daquele país. Então, por isso é que tem que ser objeto de ocupação do homem. Se preocupar o que nós estamos preparando, qual é a bagagem que nós estamos preparando para levar para essa vida futura. E é nessa vida futura onde a justiça de Deus se realiza. Porque não é aqui na Terra. As dificuldades que acontecem aqui na Terra, os problemas que acontecem aqui na Terra, não quer dizer que seja a justiça de Deus. Não é. A justiça de Deus é na vida futura. É nele que os bons são recompensados. Isso Jesus já falou. Quando ele dizia, falava dos pobres de espíritos, o reino dos céus é dos pobres de espíritos. Não é isso que Jesus falava? Então, lá, aqueles que se comportaram de acordo com as leis de Deus, de acordo com os princípios divinos, eles vão ser recompensados quando chegarem lá. E sendo um princípio divino, uma lei da natureza, ninguém pode escapar. Todos nós estamos sujeitos a ela. Independente da situação que a gente esteja, do que sejamos nós, homem, mulher, não tem diferença. Todos nós estamos sujeitos a essa lei da natureza. Não é mais um simples artigo de fé. O que é isso? Não se compra. Esse reino, esse terreno lá do outro lado, não se compra. E acontece de pessoas pagarem na ilusão de que pagando, a gente conhece, já você ouviu falar do dízimo, né? Tem algumas religiões que cobram o dízimo. E se vende essa ilusão de que quem paga isso vai estar conquistando o seu espaço na vida futura, no reino dos céus. Por isso é que ele diz assim, que não é mais um simples artigo de fé, que não está à venda. Ele é de todos nós, só que nós temos que saber como temos que nos comportar para chegar até lá. É uma realidade material, provada pelos fatos. Ora, mas se o reino, a vida futura é o plano espiritual, como que ele pode ser uma realidade material, se a matéria é o que está aqui? E que fatos são esses? A mediunidade. As mensagens dos espíritos que já estão do outro lado, que vão e voltam, porque um dia nós iremos também, vamos mandar as nossas mensagens, vamos retornar e vamos nos estabelecer nessas comunicações, que são as comunicações que muito antes da vinda de Jesus já acontecia, a mediunidade já existia, as comunicações já eram enviadas. Então, é uma realidade material pela prova, pelos fatos que são trazidos através das mensagens e das comunicações dos espíritos, através da mediunidade. A realeza de Jesus é simples, né? É simples, mas é complexa ao mesmo tempo. A realeza terrena acaba esse junto eu coloquei aí, com a vida terrena. Então, a realeza que nós conhecemos acaba aqui. Mas a realeza moral, aquela que está
dentro do nosso, que faz parte do nosso caráter, da nossa personalidade, ela continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos: eu sou rei, tu dizes, mas meu reino não é deste mundo. Ponto de vista, que foi o último item estudado, se não me engano foi o Nelson que falou, né, Nelson? São os dois pontos de vista, sobre vida terrena e sobre a vida espiritual. Eu só pensei assim esses dois, porque tem muito mais coisa, né? Só esse, inclusive esse item é o maior desse capítulo. Mas quem tem um ponto de vista focando só a vida terrena, quando acontece, como está aqui, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que foi vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura a todos os instantes. A maioria daqueles que focam o seu ponto de vista na vida terrena, o pensamento é esse. Ele pode ter muitos momentos de alegria, de felicidade, junto com a família, mas sempre vai pegar mais para ele as dificuldades, a questão da ambição, do dinheiro, de não ter, ele vai sempre trazer isso como um sofrimento para ele, e às vezes até cometendo atos aí, porque ele não consegue enxergar algo que possa dizer assim, não, isso vai passar, lá na frente você vai ter uma coisa melhor, que é o ponto de vista da vida espiritual, daquele que acredita na vida espiritual, porque quando ele tem as vicissitudes e as tribulações da vida, ele entende que isso são apenas incidentes, que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Então, esse é, resumindo, os 3 itens anteriores que já foram estudados. Bom, Kardec, na sua pedagogia, ele é fantástico sempre, porque ele trouxe agora um exemplo de tudo isso que ele falou, que foi falado nos itens anteriores. Ele nos trouxe uma mensagem de uma rainha da França, que foi dada em Havre, no ano de 1863, para exemplificar a questão da realeza terrena, pois o tema é falando sobre o reino de Jesus, né? O reino que não é desse mundo, mas ele trazendo o exemplo dessa rainha que viveu aqui na Terra. Então ela começa dizendo: quem poderia melhor do que eu compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. É só uma rainha, só quem já viveu realmente uma realeza para saber a questão da suntuosidade que é a vida grandiosa que é de uma pessoa que vive num reino aqui na Terra, poderia, ao chegar lá, entender essa verdade que Jesus falou. Olha só o que ela diz: o orgulho me perdeu na terra. É uma das dificuldades que nós temos. O orgulho, que vem logo depois do egoísmo, é o que nos faz, não só quando somos reis, mas em qualquer situações que nos encontramos, às vezes por ter uma posição de poder, uma posição econômico-financeira um pouquinho melhor, a gente já se enche de orgulho, de vaidade, achando que somos melhores do que os outros, né? E no caso dessa rainha, ela traz para nós que uma das coisas que fez ela se perder foi o orgulho. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? Depois que ela chegou lá, ela foi entender que tudo aquilo que ela teve aqui
de nada valia após o seu desencarne. Por que isso? Ela diz: o que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Nem a roupa, nem o próprio corpo. E é assim que cada um de nós vai seguir para o reino, a vida futura. Somente eu, espírito, vou seguir. Meus despojos vão ficar aqui, tudo, material, casa, carro, dinheiro, conta em banco, vai ficar tudo aí. E não vou levar absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela, a realeza, não me acompanhou sequer até o túmulo. Aí eu lembrei que houve uma rainha na França, vou trazer como exemplo, não digo que seja essa rainha que está dando a mensagem, eu vou deixar bem claro aqui, mas é um exemplo para a gente perceber o que foi uma realeza de uma rainha que ao morrer não teve nem o seu séquito, os seus lacaios, as suas damas de honra, conseguiram acompanhá-la até o túmulo. Maria Antonieta. Todos nós estudamos na história do mundo, e principalmente na história da França, ouvimos falar de Maria Antonieta. Maria Antonieta foi uma princesa austríaca e foi, pode-se dizer, negociada entre sua mãe e o rei Luís XV para casar com o neto de Luís XV. A mãe de Maria Antonieta era uma imperatriz austríaca e Maria Antonieta princesa, e o neto do rei Luís XV da França, os dois ainda tinham simplesmente apenas 11 anos de idade quando foi feito o acordo entre a Áustria e a França para que os dois se casassem, no intuito de se encerrar umas discórdias que existiam entre os dois reinos. Bom, Maria Antonieta, 4 anos depois desse acordo, foi para a França e casou-se. Já chegou lá sendo não muito benquista pelo povo francês, porque não era francesa. Mas a partir de quando casou, a sua vida foi uma vida de muito luxo. Está falhando a voz. Como toda rainha, teve de tudo, não faltava nada, joias. Imagina, a França com a sua suntuosidade, né, quando a gente estuda a história da França e aqueles reinos da Europa ali todos, sabemos o quanto se gastava fortunas e verdadeiras fortunas com joias, roupas, festas, porque só se via isso. E Maria Antonieta, ela teve uma vida assim, muito de participação, era jogos, corridas de cavalo, então assim, não podemos nem julgar aqui, não estamos trazendo, mas só para trazer o exemplo de uma rainha que viveu uma vida muito suntuosa e que sofreu, por conta da Revolução Francesa, passou por um julgamento. Foi o rei Luís XVI, que era o seu marido, foi morto na guilhotina, mas diferentemente dela, ele, até quando foi fugiu o nome agora do local onde se colocavam as pessoas para serem guilhotinadas, ele foi dentro de sua carruagem fechado, mas para Maria Antonieta não. Maria Antonieta, quando ela, pela Revolução Francesa, foi presa, ficou vários dias presa, passando até fome, e adoeceu. Foram 3 dias de julgamento, e depois disso, quando foi dado o veredito final, ela foi levada
Não é cadafalso é para forca, tem um outro nome. E ela foi levada numa carroça, sentada num banco de madeira, com um simples vestido, tipo uma camisola branca, e colocada na posição, né, que se coloca para ter a cabeça cortada, com as mãos, né, amarradas atrás. Mas conta o livro, que é uma biografia que foi feita por um austríaco da vida de Maria Antonieta, que mesmo nesse momento dela, dos últimos momentos finais da sua vida, ela ainda manteve a sua altivez de rainha, o seu orgulho, quer dizer, não abaixou a cabeça em nenhum segundo, a não ser quando teve que realmente ser colocada na posição para que fosse guilhotinada. Vamos encerrar aqui a história dela, porque para frente a gente não sabe. Mas é um exemplo do que essa rainha que está trazendo a mensagem aqui, ela fala. E como, para tornar a lição mais terrível, essa realeza não me acompanhou sequer até o túmulo. Até porque quando no caso da Maria Antonieta, ela foi enterrada, ficou vários dias numa vala qualquer lá, depois de alguns anos que foi retirada e foram a própria... o governo da França, daquela época, pegou para juntar os despojos dela com os outros da família real. Mas, enfim, continuando. Então, ela diz: rainha eu fui entre os homens e rainha pensei chegar ao reino do céu. Então, mesmo após desencarnar, ela achando que morreria e chegaria do outro lado, rainha. Desilusão. Para aí é que a gente vê como é um espírito que ainda está aprendendo, sofrendo e aprendendo, porque ela chegou, não viu tudo aquilo que ela esperava, e aí o primeiro sentimento dela, desilusão, né? E outro, humilhação, se sentiu humilhada, porque em vez de ser ali recebida como soberana, teve que ver acima de si, né? Mas muito acima os homens que ela considerava pequeninos e desprezava por não terem mais nas suas veias um sangue nobre. Aqui eu trouxe o capítulo 7º do livro do Evangelho também, que fala sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque aqui Jesus nos fala dessa questão, que aqueles que são pobres de espíritos é que herdarão o reino dos céus, né? E Jesus chama esses pobres aqueles que são mais humildes, que o reino dos céus é do mais humilde, não dos orgulhosos, porque todo aquele que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Essas máximas são consequências do princípio da humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade aos eleitos do Senhor. Nesse capítulo tem uma passagem que fala do mal rico e de Lázaro, que era o mendigo, que é a mesma situação dessa rainha aqui. Quando esse mal rico desencarna, e o pobre também desencarna, o mendigo, o rico encontra ele, vê ele no céu, nos braços de Abraão, né? E ele reclama, ele acha que Lázaro não poderia estar naquela posição, que ele sim que deveria estar lá. Então, essa aqui é a situação em que essa rainha se viu quando chegou lá. Ela se sentiu humilhada porque ela viu aqueles homens acima dela. E aí ela diz que só então ela compreendeu a fatuidade dos homens e da grandeza que tão avidamente buscamos sobre a terra. A fatuidade que fala aqui é o quê? A fatuidade é a qualidade ou maneira de ser de quem é fato, ou seja, presunção, vaidade, né? E qual é a qualidade desse fato, dessa fatuidade? É transitória.
Por isso que ela diz aqui, e que ela compreendeu que todas essas grandezas que são buscadas aqui na Terra são transitórias. Elas não acompanham, não chegam até o mundo, a vida futura. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade e a benevolência para com todos. Não é para com aqueles que eu mais simpatizo, né? Mas é para com todos, independente, não pode existir discriminação. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes e as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. Então, ela aqui dizendo que achava que o fato dela subir alguns degraus para estar no trono dela seriam os mesmos que ela precisaria para conseguir chegar no reino dos céus. E não é isso. Esses degraus, eles são muito mais ásperos para quando nós não conseguimos nos preparar para chegar nessa vida futura do que a gente imagina. São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Aqui eu fiz uma parada porque assim, poxa, mas será que todos nós temos que ficar só sofrer, só sofrendo que nós vamos conseguir chegar lá no reino dos céus? Será que nós temos que ser pobres para poder chegar no reino dos céus? Não, aqui é uma forma de dizer assim, eu tenho condições financeiras, então eu vou procurar quem está precisando de ajuda. E no Evangelho também tem nesse capítulo, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, uma mensagem de uma senhora que ela era rica, ela tinha posses e ela pegava a filha e saía e ia visitar uma família de uma senhora que estava doente na sua casa e o marido internado no hospital. E essa senhora com vários filhos. Ela não era mendiga, eles não eram mendigos, mas eram pobres, eram pessoas de poucos recursos e precisavam naquela situação que eles estavam passando de ajuda. E quantos de nós temos condições de fazer isso? Sivaldo mesmo aqui, antes de nós iniciarmos, nos falou da sopa que nós fazemos, dos enxovais para as crianças. Isso são coisas que nós fazemos aqui, mas nós não estamos enxergando os infortúnios ocultos que existem por aí. Porque esses infortúnios ocultos são esses espinhos que nós devemos buscar. É esse o caminho, esses espinhos, esses abrolhos. Esses infortúnios que estão por aí esperando alguém que possa chegar e estender a mão e auxiliar. Ou nós não precisamos ficar sentados. Nós temos notícia diariamente de pessoas que estão passando necessidade, que estão passando condições, às vezes dentro da própria família. Então, se nós temos um pouquinho mais de condições, vamos auxiliar. Então, não é que Deus não condena a riqueza, né? Nós temos, o próprio Livro dos Espíritos tem amanhã, inclusive, nós vamos fazer um estudo do Livro dos Espíritos, na questão 814, que dá início ao item que fala sobre a desigualdade, a riqueza e a pobreza. Então, nós podemos sim, porque o dinheiro, ele também tem a sua importância. É com ele que a vida aqui na Terra se move. É com ele que nós colocamos o alimento na mesa, é com ele que nós conseguimos as vestes para o abrigo, as casas para o abrigo das intempéries. Então, aqui ela falou, os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardar para sempre. Ninguém leva cofre forte, mala,
com o dinheiro guardado, colchão, se tem gente que ainda guarda dinheiro dentro do colchão, isso nada vai junto. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas as sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam a morada celeste e que lhes podem abrir as portas dessas moradas. Esses bens sólidos e duráveis, tem aqui Mateus traz lá a recomendação de Jesus: não ajuntem riqueza aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem as riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar ou roubar. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então, meus irmãos, essa foi a mensagem da noite de hoje sobre essa questão da realeza terrena, que nos traz esse exemplo para que nós possamos fazer a nossa reflexão do quanto estamos preocupados em ajuntar e guardar essas riquezas que não vão conosco para o outro lado. Ok? Muito obrigada e um bom trabalho e continuidade na noite de hoje. Pedimos a todos que, nessa posição confortável, que possamos fechar os nossos olhos físicos e, depois da fala da nossa irmã, mentalizar Jesus em toda a sua realeza e nos colocando na condição ainda de eternos pedintes. E vamos juntos suplicar aquele que é o maior dos enviados do nosso Pai Celestial sobre essa terra, o nosso divino amigo Jesus. Mestre de bondade e misericórdia infinita, nós pedimos para que nesse momento os vossos prepostos, potencializados pela vossa magnânima vontade, possam fazer com que os nossos corações e as nossas mentes sejam sondadas, e que os medianeiros de boa vontade possam nesse momento serem os portadores das vibrações amorosas, para que no plano maior, os hospitais do espaço da nossa mãe natureza venha sobre nós como um passe fluídico e magnético, restaurando as nossas forças físicas, morais e espirituais. Permita, Senhor, que aquilo que nós estamos a necessitar possa ser convenientemente disponibilizado por vós, mas acima de tudo que tenhamos a capacidade de pedir aquilo de que realmente temos necessidade. Entre essas coisas, a humildade, a capacidade de perdoar e a possibilidade de sermos caridosos. Pedimos também, por um acréscimo da vossa misericórdia, que essas águas trazidas nessa noite, bem como essas que vão ser disponibilizadas para o nosso consumo, possam ser magnetizadas com os fluidos da saúde e se transformem no remédio que cura o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Por derradeiro, Senhor, que a oração que um dia nos ensinaste cele esse nosso desejo e súplica a vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os que nos ofendem, mas não nos deixeis cair nas tentações do mundo. E pela vossa misericórdia nos livre de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Que possamos seguir todos em paz e que tenhamos todos uma boa semana.